Então, a paz do Senhor Jesus para vocês que estão ouvindo o programa. Nós vamos iniciar o programa Expressão da Verdade, aliás, a mensagem. Desculpa aí porque está vendo aqui uma falha, né? Na transmissão. Não é questão daí, é questão daqui mesmo. Alguma coisa que está interrompendo aqui. Mas vamos para a palavra de Deus. A abertura do Salmo 67. Para que nós possamos trazer a concentração da palavra de Deus. O que diz o Salmo 67? Deus, aqui está escrito, o reino de Deus abrange toda a terra. Então, basta para que a palavra chegue. Se a palavra chega às potências celestiais. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto para que se conheça na terra o teu caminho. E em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te ouvirão. Andarão no amor e no teu temor. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre-nos do mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Muito bem. Nós vamos trazer para vocês a mesma passagem que eu falei na vinheta da mensagem. Né? Um convite para que todos possam entrar para o reino de Deus, o reino da justiça de Deus. Existe o reino de Deus, existe aqueles que são chamados para praticar a justiça de Deus. Aí a pessoa, às vezes pode, não, mas que justiça está completa. Justiça é amor, amor é justiça. Então, não existe amor sem a justiça. Então, a justiça e amor trabalham junto. O amor não pode haver falsidade, assim como também a justiça. Então nós vamos para primeiro a carta, segunda carta de aos Coríntios, né? Segunda carta de aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 20 e 21 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus, aquele que não conheceu o pecado, e o fez pecado por nós. Para quê? Com a finalidade, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, onde tem a justiça de Deus, há amor. Aonde há o amor, há a justiça. A justiça não faz exceção de pessoas. A justiça, o amor também não faz exceção. O amor, quando a pessoa ama, então ele esquece. Quer dizer, a visão dele não vê nada de negatividade. Então, ele trabalha só com a visão de perdão, de misericórdia e de justiça. Então, amor, justiça. Os dois se aperfeiçoam em um só. Então, o Senhor Jesus disse: ide a todas as nações, pregai o evangelho, né?
o Evangelho. Evangelho é a boa nova, a boa notícia a toda a criatura. Então batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, estes foram chamados para praticar a justiça. Eles não foram chamados para fundar ministérios e mais ministérios, igrejas, quer dizer, templos e mais templos, né? Porque eles mesmos são o templo do Espírito Santo. Lembra o que o Senhor Jesus falou? Ele disse, quando Jesus chegou no seu templo, né? No templo de Salomão, que ele viu a casa dele sendo ali um covil de ladrões, fazendo comércio, né? Jesus não mediu distância, né? Ele não mediu consequência. Ele passou a mão no chicote e aí começou a açoitar os vendedores, os cambiadores que estavam no seu templo, escorraçar, soltar os bichos. E aí ele disse, tira daqui estes, não façais da casa do meu pai covil de ladrões, né? Como está escrito, a casa do meu pai é templo de oração, né? Mas vocês estão transformando em covis de ladrões. Então, veja bem, o Senhor Jesus não foi chegar lá, eu vou orar para que Deus, está vendo aqui um desrespeito com a tua casa. Não, ele já vou logo, o que tem que fazer seja feito agora. Então, põe para fora os ladrões, os cambiadores. Então, veja bem, mas Deus não é amor? É amor. Ele é amor e é justiça. Então, ele não aceita nada errado, ele não aceita suborno, ele não aceita corrupção. Então, quando o Senhor Jesus disse, eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, já estava incluído essas falcatruas, já estava incluído essas roubalheiras, já estava incluído as falsidades, né? Como que você pisa na falsidade se você é falso? Como que você pisa na mentira se você é mentiroso? Então você não pisa, você anda paralela com ela. Você anda em conjunto, em harmonia com a mentira, em harmonia com a falsidade. Assim como ando em harmonia também com a prostituição, com a roubalheira. Então é assim, a justiça de Deus é uma justiça serena, é uma justiça reta. Não aceita suborno, não faz exceção de pessoas. Então, se tem que abençoar, abençoa aqueles que realmente são dignos de receber a bênção. Se tem que castigar, castiga aqueles que são dignos de castigo. Então Jesus, ele não faz exceção de pessoas. E a palavra diz, repreenderei e castigarei a todos quanto amo. Então, a pessoa tem que se estreitar com Deus. Não acha, não, porque Deus me escolheu. Deus escolheu você para fazer justiça, não para fazer injustiça. Ele escolheu para pregar a verdade e não usar de falsidade. Então, aí está. A justiça de Deus. Aquele que não fez exceção de pessoas. Diz aqui, de sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da paz de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você que está andando na vida errada, se reconcilie com Deus. Por quê? Versículo 21, 2 Coríntios 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, não amou o pecado, fez pecado por nós. Quer dizer, ele amou o pecador, mas não amou o pecado. Isso para quê? Para que nele fossemos feito justiça
de Deus. Agora, meu amigo e minha amiga, se você quer trabalhar na justiça de Deus, sai fora dessas parafernália, dessa roubalheira. Você tem que ser santo. Como a palavra diz, sede santo, como aquele que vos chamou é santo. Então, disse Paulo, o Espírito Santo através de Paulo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, versículo 4, 1 Timóteo 6, 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento. Está vendo? Homem corrupto de entendimento. Porque o Deus desse século, disse Jesus, o Deus desses séculos, cegou-lhes o entendimento. Cegou. Ele não entende porque não procura entender. Não pede a Deus essa visão. Então não entende. O negócio dele só, esse ministério vai crescer, esse ministério vai enriquecer, esse ministério... Quer dizer, trabalha em prol de um ministério à parte, não o ministério de Jesus Cristo. Então, eles estão fora da justiça de Deus. Eles são excluídos da justiça. Então, veja bem. Aí escreveu o Espírito Santo através de Paulo. Então, diz assim, olha. Versículo 4 de 1 Timóteo, versículo 4. Voltando para o 3, para poder pegar a linha reta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privado da verdade. Eles amam a mentira. A mentira para eles é o alvo principal de enganar os fiéis, aqueles que acreditam em Deus, mas porém não têm visão, mas eles também não dão visão. Aí entra aquela palavra, a palavra que o Senhor Jesus disse, vocês são cegos dirigindo cegos. Ora, se um cego dirige um outro cego, os dois cairão tudo no mesmo buraco, na mesma cova, no mesmo precipício. Então, tanto que vai puxando o cego, como o outro que está sendo puxado, que vai puxando. Então, é assim, contenda de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Não, enriquecer, trazer para o Senhor, trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, está escrito em Malaquias 3,10. E aí eu abri a porta do céu para que derrame uma bênção, uma abastança. Quer dizer, é para trazer o quê? Mantimento para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E para que serve o mantimento? Jesus disse, dá de graça o que de graça recebestes. Não ajunte tesouro na terra. Então, estão cumprindo esse mandamento? Então, disse assim, olha, se alguém ensina uma outra doutrina, se não conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, versículo 4 de Timóteo 6, 4, é soberbo e nada sabe, mas deliras acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Inveja por quê? Muitos abriram ministérios, enveredaram na riqueza, na ilusão, e tombando o patrimônio das viúvas, dos pais de famílias, quer dizer, enriquecendo, montando-se um trono para si, dizendo que é para Jesus. E então o que acontece? Eles são corruptos de entendimento. Então diz o versículo 5, então, contenda de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade
seja causa de ganho. Não, tal, vou abrir um ministério também. Poxa, o fulano de tal está podre de rico, eu vou abrir também. Quer dizer, alguém que já saiu daquele ministério, se corrompeu, e aí agora, meu negócio agora é ser cabeça, né? Deus me chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Quer dizer, cabeça para enveredar no caminho errado. Puxar o cego para cair tudo no mesmo buraco. Então diz a palavra, aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. Então, só reprisando. Reprisando para que você possa entender a minhada da história. Versículo 3, 1 Timóteo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dá de graça, que é de graça, que não ajuda tesouro na terra, né, e tal. E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras das quais nascem invejas, porfias, que ele fogueira santa, vai trazer tudo, sacrificar, quem vai trazer seu Isaac e tal. Porfias e blasfemas ruins suspeitas. Contenda de homens corrupto de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, de riquezas. Então, diz o versículo 5, aparta-te dos tais enquanto dá tempo, né? Senão você vai cair no mesmo buraco. Mas é grande ganho e piedade com contentamento. Porque diz aqui a palavra, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento com que nos cobrirmos, quer dizer, a roupa para vestir. No dia de hoje, como nós sabemos que, é claro, tem que ter a roupa, tem que ter uma moradia, é claro. Se você foi chamado para pregar a palavra de Deus, você não tem que comprar propriedade. O dinheiro que você levanta, você pode alugar uma casa ou um apartamento, aonde quer que você chegar, em qualquer cidade ou países. Eu disse alugar, posar, não é comprar, para depois você ficar olhando para trás, para o patrimônio que deixou para trás. Então diz assim, tendo porém o sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas, versículo 9, mas os que querem ser ricos, cai e vai se aprofundando, porque são cegos. Então diz assim, Timóteo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos, não, abriu o ministério para ser rico, podre de rico, dono de rede de televisão, de rádio, isso, aquilo, outro, fazenda. Os que querem ser ricos caem em tentação, a concupiscência, né? Em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Diz o versículo 10, por quê? Porque o amor ao dinheiro está vinculado a toda a raiz de toda espécie de males. Amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da justiça de Deus, se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Aí é onde o Senhor Jesus disse, irão para o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo, para o Satanás e os seus anjos. Então, porque o amor ao dinheiro está vinculado. É por isso que o Satanás chamou Jesus no alto monte, mostrou todas as riquezas do mundo, os reinos do mundo e a sua glória, e disse, olha, tudo isso me pertence, e eu te darei, se tão somente prostrares e me adorar. Ou se tu fizer a vontade, a minha vontade, né? O meu mandamento, né? Então Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás, porque escrito está, amarás o Senhor teu Deus, somente a ele servirá. Então, quer dizer, aí, quantos e quantos não passam por essa prova? Porque não passa porque não resiste às riquezas, né? Às ofertas das riquezas. Então diz assim, versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça,
Alguns se desviaram-se da fé perfeita, da justiça de Deus, e transpassaram-se a si mesmo, ou se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem, homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a caridade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita-te a boa fé. Toma posse da vida eterna, para que tu possas viver a vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia! Então aí você está. Aí está. Eu fiz a leitura do livro de 2 Coríntios 5, versículo 20. E depois nós fomos para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 em diante, para que você, que tem se chamado para fazer parte da equipe da justiça de Deus, você medite nessas palavras. Aí, onde o Senhor Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Aí, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, não tem limite, dentro da palavra dele, e será feito. Tudo que pediu na oração, tudo que pediu o Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia! Se completa no mesmo versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo, que reconcilie-se com Deus, aquele que não conheceu pecado, mas fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, meu amigo, é por isso que aí está. O mundo está numa confusão. Nós temos que orar. Oramos por quê? Diz aqui a palavra 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim, olha, admoesto, pois, que antes de qualquer coisa, antes de tudo, façamos deprecações, intercessão, ação de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Aleluia! Então aí está. É por isso que eu não vejo, mediante a situação que vive hoje, eu não vejo nenhuma pessoa, nenhum preparado para assumir o ministério do governo do país. Por quê? Eles desconhecem a palavra de Deus, não amam a Deus. Então, eu não aponto nenhum. O nosso julgamento não é pelo voto. O julgamento do justo é pela oração. Você tem que orar. Orar para que as pessoas que estão lá façam um bom governo. E se não fizer um bom governo, ora para que ele saia de lá. Você tem a espada, você tem a decisão está aí no seu coração. Mas para que você exerça esse ministério, é preciso que você seja santo. Seja santo como é santo aquele que vos chamou. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Estou em França. Coloca aí o sol de justiça e proteção. Isso. Quer fazer algum comentário? Faça um comentário, porque depois eu volto com a oração, né? Sim. Hoje nós não dá para fazer a sorteio da Bíblia hoje, né? Porque nós estamos passando aquele problema na internet, né? Então. Mas na semana que vem vamos fazer o sorteio, se Deus quiser. Ah, sim. Se Deus quiser, Deus quer, né? Tá? Então vamos por aqui. Deixa eu mandar aqui um abraço, Luiz, para a irmã Carmosa mandar uma mensagem aqui pra gente. Tá ouvindo a gente, né? Um abraço, irmã Carmosa. Deus abençoe. E a paz. A paz do Senhor aí para ela. Bom, só justiça e proteção. Por aqui. A nova versão, né, Luiz?
Sim. A versão ficou muito boa, bonita, né? Ah, sim. Isso aí, proteção. Tá, Luiz, espera um pouquinho na linha aí que eu vou gerar uma lição, tá bom, meu querido? Tudo bem. A paz do Senhor. Amém. Agora são 18h54, programa Expressão da Verdade. Já já Luiz Conde volta a pegar a palavra de Deus. Vamos ouvir aqui som, justiça e proteção. Hino maravilhoso com o cantor evangelista Luiz Conde. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
o Luiz Cordes, também de São Paulo. Olá, Luiz. Boa noite. A paz do Senhor, Luiz. Boa noite, a paz da França e a paz de todos os ouvintes que estão ouvindo aí o programa Expressão da Verdade. Um abraço a todos vocês, que Deus possa abençoar vocês, ouvir a oração de todos vocês. Então, em França, a gente vamos finalizar com a palavra. Eu já, só para reprisar novamente, para que vocês possam entender a linhagem do pensamento. Então, o pensamento é esse. Deus enviou o seu Filho, então, para que viesse a morrer por nós. Isso para quê? Não, ele veio para salvar o mundo. Sim, salvar o mundo material. Porque o mundo material da carne deveria ter acabado há muito tempo. Mas veio para salvar. Mas depois vem a salvação espiritual. Mas ele veio para estabelecer um reino dele. Um reino cheio de justiça e verdade. Então, de sorte que, diz versículo 20 de 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Então, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus, o mais depressa possível. Aquele que não conheceu o pecado. Isso você que é ministro, você que é dirigente de ministérios aí, você está afastado da verdade. Não pensa você, não, então, eu estou ganhando alma para Jesus Cristo, está ganhando alma para você dominar, para você ganhando ovelhas para tirar o leite e a lã. Não está ganhando alma para Jesus Cristo. Está ganhando para você, para montar um trono para você. Então você está afastado da verdade. Então, rogamos-vos da paz de Cristo que reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, você já sabe o que tem que fazer. Então, o Timóteo foi o primeiro, quer dizer, o Paulo foi quem mais escreveu referente à justiça de Deus. E ele faz uma repetição aqui, em Efésios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, essa que é realmente que deixa qualquer um servo de Deus atônito, né? É a riqueza, é o dinheiro. Como disse Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé verdadeira, mas transpassaram a si mesmo com muitas dores, muitas. Agora, a Bíblia fala as coisas que não são como se assim fossem. Então, quando transpassaram a si mesmo, é aquela preparação que o Senhor Jesus disse, que irão para a condenação eterna, o fogo eterno preparado para o Satanás e os seus anjos. Aí onde há choro e ranger de dente. Então diz assim, mas, Timóteo 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos, cai mesmo, cai em tentação, e em laços, e em muitas concupiscências nocivas, que submergem os homens, à perdição e ruína. Porque o amor, o dinheiro, ganância por dinheiro, vontade de ser rico, milionário, bilionário, trilionários, porque o dinheiro está vinculado com toda a sujeira da terra. Então, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da justiça de Deus, se desviaram da fé verdadeira, da verdade, e transpassaram-se a si mesmo, transpassarão a si mesmo com muitas dores. Glórias a Deus. Finalizando com Salmos 140. Sim, Senhor, assim eu li e assim eu criei, porque o Senhor disse, as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Aleluia. Você pega a sua Bíblia, quem não tem a Bíblia,
Digita aí Salmo 140 e vamos fazer esta concentração. Livra-nos, Senhor, do homem mau. Guarda-nos do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçam-se as línguas como o da serpente, e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho e armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpio o seu desejo. Não deixe ir por diante seus maus propósitos para que não se exaltem. Quantos que cercando me levantam a cabeça, cubra a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas e brasas vivas. Seja lançado no fogo e em covas profundas, para que não torne a levantar. Pois não terá firmeza na terra o homem de mau língua, e o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença, dando glórias a Deus, aleluia, e glória a Deus. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos ofensas, Pai. Assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já pediu perdão. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Que Deus possa ouvir a oração de cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, faça suas petições. E eu aqui só peço a Deus que use de misericórdia por cada um de vós. E ouça a oração de cada um de vocês, atendendo à necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês. A paz do Senhor Jesus, a todos vocês, a paz do Senhor Jesus para você, estou em França, e a todos os ouvintes, a paz do Senhor Jesus, a toda a produção. A paz. Deus abençoe. Voltamos no próximo sábado, se assim Deus permitir. Amém. Obrigado, Luiz. Um abraço. Fica na paz, Luiz. Olha, e você continua falando com o Luiz Code através do WhatsApp. É só ligar, passar mensagem de texto ou de áudio. Anota aí, o telefone do WhatsApp do Luiz é 11 São Paulo, 993 57 8300. 11 993 57 8300. Tem mais um aqui. 11 também, 96978 7607. 96978 7607. É o telefone do WhatsApp do Luiz Corte, que você pode falar com ele. Sim. Luiz. Oi, amém. Um abraço, fica na paz. A todos vocês. Deus te ilumine, Luiz. Um abraço. Amém. Amém. Se Deus quiser, e Deus quer. A paz. A paz e a paz e a paz. Amém. Assim nós encerramos aqui o nosso programa Expressão da Verdade, com o Luiz Corte, diretamente de São Paulo. Eu, Tony Francis, aqui nos estúdios da Rádio Primeira Capital em Uínas, Piauí. E assim nós encerramos aqui, deixando aqui um forte abraço para você que ficou na sintonia do nosso programa. Você em todo o Brasil, Uínas, nosso Piauí, todas as nossas comunidades. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, às 17h.